Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você e toda a sua preciosa e linda família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja nos cobrindo e cobrindo cada um dos nossos familiares. Que estejamos nós e os nossos revestidos com a armadura completa do nosso Deus. Oramos que o poderoso sangue de Jesus esteja cobrindo o nosso passado, curando as nossas dores e traumas, curando os nossos entraves, esteja protegendo e agindo no nosso presente e esteja protegendo e resguardando o nosso futuro e os nossos destinos. Todos os nossos familiares estejam sendo alcançados pelas boas novas da preparação do Evangelho da Paz. Que o nosso amado Deus esteja enviando os seus amigos, as suas conexões especiais e divinas que vão nos levar ao nosso próximo estágio, à nossa próxima estação. Oramos para que Deus fale poderosamente conosco, que o inimigo das nossas almas fique amarrado, sem força, sem poder pedir reforço, sem poder agir, que toda atuação que estava em curso da parte do diabo, que seja cancelada nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares, que todas as armadilhas sejam destruídas e removidas, que ele possa perder todo o alcance que ele tinha nas nossas famílias, que tudo que foi forjado contra nós, que seja completamente destruído, desde a origem até onde estava agindo e nos afligindo, que as barreiras caiam por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o poder do Espírito de Deus se manifeste nas nossas vidas nesta semana, que possamos receber graça, favor, instrução, maravilhas, cura, salvação, libertação para nós e para todos os nossos. Esta é uma semana profética, esta é uma semana que antecede a Páscoa, é uma semana onde Deus age com muito poder. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, estamos num propósito que acaba agora, na sexta-feira, de oração e jejum por nós e pela nossa família, para que Deus remova toda a barreira, todo empecilho, barreira que nós conhecemos, barreiras antigas, barreiras novas, barreiras que desconhecemos, mas que promovem a discórdia, que promovem a divisão no lar, que promovem a separação. Tivemos ontem um testemunho maravilhoso, fantástico, do poderoso agir de Deus na vida de uma mulher que está orando, na vida da sua família. Você que ainda não ouviu, vai lá e seja abastecido, que Deus ministre ao seu coração através desse testemunho. Você que está chegando aqui agora, se inscreva no canal, aperte o sininho para ativar as notificações, compartilhe aí nos comentários qual é a oração que você precisa, por quem você está orando, qual barreira você quer destruir. Compartilhe, você que já está conosco há mais tempo, o que você tem aprendido desses estudos e também o que você ainda está precisando aprender. Desta forma, vou poder orar junto com vocês com mais efetividade e vou poder trazer estudos que vão tratar justamente do que você está precisando. O estudo de hoje é: a especialidade de Jesus Cristo é fazer milagres. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos pedir. Deus atende aos nossos pedidos, às nossas orações. A palavra está no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 6 em diante. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada pote tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus falou para os empregados: encham os potes com água. Quando todos aqueles potes estavam cheios, Jesus deu a próxima direção: agora peguem um pouco da água e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções. O mestre de cerimônias provou a água que tinha sido transformada em vinho sem conhecer a procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem o que tinha acontecido. Então, o mestre de cerimônia chamou o noivo e falou-lhe: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro. Depois, quando todos já beberam bastante, ele serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora.
Este sinal de Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Até aqui é o nosso texto. Jesus estava iniciando seu ministério. No capítulo 1 do Evangelho de João, mostra Jesus chamando um discípulo aqui, outro discípulo ali, convidando eles para o seguir. Mostra o batismo de Jesus por João Batista e fala também que Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos para estarem presenciando aquele matrimônio. Eles iam participar da festa. Uma festa de um casamento judeu dura vários dias. Jesus já estava ali com eles celebrando, quando de repente acaba o vinho. É a mãe de Jesus que tem a iniciativa de interferir. Ela tinha sido convidada para ajudar nos preparativos do casamento. Ela se sentiu na responsabilidade e também sabia que tinha a capacidade de ajudar. Ela é quem apresenta a Jesus essa oportunidade. Num primeiro momento, Jesus nem parece que vai interferir, mas depois ele começa a dar as orientações. Para aquelas pessoas, elas nem estavam entendendo. Jesus mandou elas encherem as vasilhas de água, potes que cabiam de 80 a 120 litros de água, são potes enormes. Aquela água não era água encanada. Os empregados tinham que pegar vasilhas menores e até o poço, encher essas vasilhas e trazer para ir preenchendo aquele pote. Então, cumprir essa ordem demandou obediência, demandou esforço, demandou perseverança. Para encher uma vasilha que cabe de 80 a 120 litros, um ser humano, talvez, ele consiga carregar 20 litros numa boa. Se ele for bem forte, ele consegue carregar 30 litros. Vamos dizer que eles deram entre 10 a 12 viagens para encher cada pote. Eles encheram 6 potes. Foi quando os potes estavam plenos que Jesus, então, fez algo que ninguém viu, ninguém percebeu, uma oração na mente. O texto não relata, nem no Evangelho de João, nem nos outros evangelhos que fala do milagre da boda de Caná, como, de fato, o milagre aconteceu. Depois que os potes estavam cheios, algo sobrenatural ali aconteceu. E no caminho até o mestre de cerimônia, aquela água que estava na vasilha pequena dos empregados, como a água que estava nas 6 potes grandes, viraram vinho. Deus estava ali inaugurando o ministério de Jesus publicamente, porque era um milagre onde muitas pessoas iriam ficar sabendo. Todos os empregados que estavam envolvidos, o mestre de cerimônia e, claro, o anfitrião, o dono do casamento, também ficou sabendo. Eles não tinham outro vinho, eles não tinham nem dinheiro, nem se tivesse dinheiro ia dar tempo de sair enquanto a festa estava acontecendo para ir comprar o vinho e voltar em tempo de não perder o embalo da festa. Jesus estava marcando o início do seu ministério com a bênção da família. Ele quis nos mostrar a importância da família, como Deus está presente nas nossas dificuldades. Muitos casamentos começam com tudo certo, tudo organizado, tudo planejado. Sabe-se lá o que acontece na metade da história, quando está tudo em andamento, que embarca por uma situação constrangedora que muitas vezes, se não recorrermos a Deus pedindo ajuda, podemos passar pela quebra dos relacionamentos, pelo fim do relacionamento. Deus nos mostra que tudo que nos faltar, nós devemos pedir para Ele, que Ele pode até nos dar ordens que não parecem que tem a ver com a solução que tanto desejamos, mas nos resta obedecer, pois Deus vai estar agindo ali, justamente naquilo que faltou. O texto fala que depois de participar desse casamento e efetuar o primeiro milagre, Jesus foi para Cafarnaum, passou alguns dias na cidade de Cafarnaum e depois, por ser a época da Páscoa judaica, ele foi até Jerusalém. Nós vemos então que na linha do tempo Jesus realizou o seu primeiro milagre
próximo à Páscoa. Jesus está trabalhando nas famílias, está fazendo milagres nas famílias. Nós vimos um milagre enorme que foi relatado para nós, o privilégio de estarmos participando desse grupo e ouvirmos o que Jesus fez na vida da irmã, na qual eu relato o milagre no estudo de ontem. E ontem também foi um dia muito feliz e muito afortunado. Deus mostrou 2 vezes o poder dele. Eu e meu esposo fomos convidados a participar de uma celebração de renovação de votos. O casal estava renovando os votos matrimoniais aos 40 anos de casado. Lá estávamos, conhecemos essa família de longas datas. Eles têm 2 filhos, todos 2 filhos adultos, casados, e 5 netos lindos. Os netos subiram no altar carregando uma flor e entregando para a avó deles, Fernanda, agradecendo a Deus e declarando amor ao marido. E o marido pegou o microfone e falou claramente para todos que estavam ali, que eles só estavam casados ali por causa das orações incansáveis da sua esposa, porque a sua esposa não desistiu dele e colocou o joelho no chão. Falou diretamente para todos os homens o quão é importante a família, que nada nesta terra substitui a família. Mas foi no jantar, quando estávamos conversando com ele em particular, que ele nos relatou o poder da ação de Deus em sua vida. Ele estava numa situação na qual ele bebia todos os dias e fumava muito. Aquilo estava destruindo o relacionamento. Aquele relacionamento já não desfrutava mais de paz, não desfrutava mais de plenitude, não desfrutava mais de generosidade. Foi a sua esposa, Fernanda, que resolveu pagar o preço de oração por ele, e graças a infinitas vezes que ela orou, infinitos propósitos que ela fez, que um belo dia, num de repente de Deus, ao término de um curso, ele decidiu que nunca mais ia beber e nem fumar. Já fazem 25 anos que ele não bebe, não fuma e nunca teve uma recaída. Ele também contou pra gente que naquele mesmo curso, o pai de Fernanda estava fazendo o seu sogro, e quando acabou o curso, ele confessou que ele tinha uma amante e tinha tido um filho com essa amante. Ele pediu perdão aos filhos, aos genros, à nora, ele pediu perdão à esposa. Não foi algo fácil de lidar. No primeiro momento, inclusive, a esposa não o aceitou, mas Deus continuou operando e aquela família inteira foi resgatada da dor, do roubo e da desgraça que elas estavam inseridas. E eles contaram pra gente que tudo aquilo começou pelo irmão de Fernanda. Ele foi quem foi primeiro para Jesus. Durante muitos anos naquela família, ele era o único que orava, que estudava a palavra e que clamava a Deus que toda a sua família fosse resgatada. Foi através dele que um dia Fernanda entregou a sua vida para Jesus. E foi porque ela não parou de orar, não desistiu da sua família, fez inúmeros propósitos com Deus, que um dia ela pôde ver o seu marido ser resgatado. E ali eles estavam celebrando 40 anos de casados, dos quais os primeiros foi atravessando muita dor, muita vergonha. No entanto, nos últimos 25, Deus tem tratado todos eles, operado cura, restauração. Todos trabalham para Jesus, todos têm um ministério desenvolvido na igreja, auxiliando outras pessoas vir para Jesus. Quero te incentivar a continuar orando, nunca parar de orar pela sua família. Seja você a pessoa que vai pagar o preço pelo seu marido, pelos seus filhos, seja você a pessoa que vai orar pelos seus pais. No de repente de Deus, no dia que Deus decide fazer a obra, operar o seu milagre, deste dia em diante, você não vai lembrar mais quantos dias você precisou orar. Você vai estar de posse de vitória, andando
adorando, dando glória e aleluia. Deus tem um compromisso com as pessoas que oram. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Neste grupo, nós fazemos parte dos 2 grupos que Deus tem um compromisso. Nós oramos e nós oramos na palavra de Deus. Este propósito está orando em cima de Efésios 2,14. Por causa de Jesus Cristo, nós temos a paz. Jesus fez de 2 pessoas, 2 nações, uma só. Pelo seu próprio corpo, ele destruiu toda a parede que promovia indiferença, inimizade, que promovia a separação. Jesus, ele executou um trabalho para promover a unidade por causa do que ele fez. Não é por causa do nosso merecimento, não é por causa da nossa idade, não é por causa do nosso sexo, não é por causa da nossa conta bancária, é porque Jesus já fez essa obra na cruz. Nós estamos reivindicando esta obra para o nosso lar. O resultado da obra para a nossa família. Você está orando pelo seu marido? Permaneça declarando que Jesus já removeu toda a parede que impedia ele de amar Jesus e de obedecer a Jesus. Um homem que ama Jesus e obedece a Jesus volta para sua esposa, porque primeiro ele voltou para Jesus. Ele primeiro se conserta com Deus, em seguida ele se conserta na terra. Você está orando pelos seus filhos, você está orando pelos seus pais, você está orando pelos seus irmãos. Permaneça orando. O de repente de Deus só vai acontecer se alguém permanecer pagando o preço. Gente, eu me emocionei muito ontem, eu chorei bastante vendo a glória de Deus naquela família, e eu quero me emocionar muito vendo a glória de Deus na sua família. Portanto, compartilhe comigo, você que tem um testemunho, você que já recebeu uma vitória, você que já recebeu parte da sua vitória, você que já recebeu direção, você que recebeu instrução, você que recebeu um novo ânimo. Permita que a vitória dos irmãos lhe preencham a ponto de fazer você compreender que tudo o que você precisa continuar fazendo é orando, é permanecer batendo, é permanecer procurando a cura, a libertação e a salvação tão desejada para toda a família. Vamos orar? O Pai nosso que estás no céu, Pai querido, Pai amado, nosso Pai, tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor criou a família, o Senhor criou a nossa família. Santificado seja o teu nome na nossa vida, na nossa família. Venha o teu reino para o nosso lar, para o nosso matrimônio, para os nossos familiares. Seja feita a tua vontade plena nas nossas vidas. Assim como no céu a tua vontade prevalece, que a tua vontade prevaleça no nosso matrimônio, no nosso lar. O pão que o Senhor está derramando para nós está alimentando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa ousadia, a nossa perseverança. Nos alimenta, Senhor. Nos cura. Nos perdoa todas as vezes que erramos e pecamos contra ti, todas as vezes que erramos e pecamos contra outras pessoas, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, em nome de Jesus, sabemos que estamos vivendo uma época profética. O Senhor escolheu a época da Páscoa para realizar grandes libertações no tempo antigo. O Senhor escolheu a época da Páscoa para o teu filho iniciar o seu ministério através do milagre no casamento, na família. O Senhor escolheu esta semana para realizar grandes milagres e maravilhas na nossa família. Te apresentamos a família de cada intercessor, te apresentamos cada detalhe dessas famílias, cada necessidade, aquelas famílias que o vinho acabou, que a doçura acabou, que o que dava sabor à família acabou, que tudo está insípido. Nós te pedimos que transforme, Senhor. Transforme aquilo que está insípido em algo saboroso. Nós te pedimos que dê as instruções. Nós te pedimos que as instruções que o Senhor já deu, que tenhamos obediência e fé
para executá-las, ainda que não pareça que o caminho é por aí e nem que isso vai trazer grandes resultados. O Senhor não precisa de grandes ações da nossa parte no sentido de trazer grandes resultados. O Senhor precisa da nossa obediência exata à tua instrução. Que nós possamos, nesta Páscoa, estar cientes que o Senhor é o mesmo que operou no Antigo Testamento através de Moisés, libertando mais de 5 milhões de pessoas de Faraó, do Egito, a escravidão. O Senhor é o mesmo que estava na bodas de Caná operando. O Senhor é o mesmo que na semana prévia à Páscoa executou inúmeros milagres. O Senhor é o mesmo que está nos visitando os nossos maridos, visitando os nossos pais, visitando os nossos filhos, visitando aqueles que estão enlaçados na bebida, visitando aqueles que estão enlaçados no cigarro, nos vícios, que estão enlaçados em relacionamentos extraconjugais, enlaçados em relacionamentos que estão conduzindo para a morte. Corta as cordas, Senhor. Liberta o teu povo. Liberta os amados do teu povo da prisão. Liberta das trevas. Liberta da compreensão equivocada que este mundo traz para as pessoas sobre diversão, sobre cada um poder fazer a sua própria escolha, ainda que essa escolha traga dor e sofrimento para os demais. Liberta o teu povo do aprisionamento nas dívidas, do aprisionamento em conceitos e amizades errôneas que vão induzir ao mal. Traz, Senhor, a cura para os lares, traz a cura para aquelas mulheres que estão magoadas, que estão ressentidas, que estão ofendidas, que perderam o rumo, que perderam a fé, que esmoreceram, que baixaram a vigilância, baixaram as orações e estão deixando a vida conduzir tudo. Nenhum de nós pode deixar o leme da nossa casa ao léu. Que nós possamos retomar, que essas pessoas, essas mulheres possam ser incentivadas a retomar as orações, retomar a fé, retomar os propósitos. No dia da glória, no dia do de repente, não vai fazer a menor diferença quanto foi investido. Vai fazer diferença que foi investido o tanto que era necessário para que essa família valiosa fosse reestruturada, reorganizada, restaurada, reunida. Estamos orando pela unificação da família em vitória, em vigor, em poder, com sabor. Que todos os membros sejam tocados, que todos os membros sejam incentivados a voltar para beber e comer do que há de melhor, do que Deus nos entrega, o sangue e a carne de Jesus. Usamos, Senhor, o que Cristo fez na cruz espiritualmente para repreender a Satanás, todos os espíritos que andavam trazendo problemas para nós, para o nosso lar, que eles sejam amarrados, impedidos de continuar agindo, que todas as camadas de trevas que eles trouxeram através da cultura e dos conceitos e das suas artimanhas sejam removidas, que haja luz, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação para a glória do teu nome. E nós já agradecemos, já recebemos e agradecemos. Aleluia, glória a Deus. E você que recebe, diga junto comigo, amém. Obrigada, Jesus, nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Escreve aí nos comentários o que você está aguardando de Deus nesta semana da Páscoa. Vamos orar pelo que você está escrevendo. Que Deus abençoe você, abençoe os seus filhos, abençoe a sua família. Que você prossiga no caminho do bem. Seja você uma bênção. Abençoe os seus com oração, estude a palavra de Deus. Seja uma bênção aqui nesse canal. Deixe aí o seu legal. Copie esse link e encaminhe para aquela pessoa que precisa de um ânimo novo para orar pelo seu matrimônio. Você sabe o que é uma pessoa parar de beber e de fumar no mesmo dia e nunca ter uma recaída por 25 anos? Deus está operando nas famílias. Você sabe o que é um homem ter um amante, já ter um filho e ter consciência que fez tudo errado e que precisa recomeçar e falar para todo mundo do seu erro, pedindo perdão e não ter tido uma recaída em 25 anos?
Esse é o Deus poderoso que nós servimos. Que Deus seja contigo e com a tua família, que o teu milagre está às portas. Receba-o e depois testemunhe para a glória de Deus.